Olá pessoal, vamos para mais um vídeo de informativos STF-STJ e vamos ver nesse vídeo informativo 627 do STJ. Qual foi o tema tratado nesse informativo? Quinta turma, crime tributário, constituição definitiva do crédito, justa causa presente, súmula vinculante 24, juntada do procedimento tributário, desnecessidade. Muito bem, muita atenção a isso. O Supremo Tribunal Federal julgou há muito tempo atrás, em 2005 mais ou menos, a ordem de habeas corpus 81.611. Nessa ordem de habeas corpus 81.611, qual era a tese da impetração? Ora, nos crimes contra a ordem tributária, do artigo 1º, nos crimes contra a ordem tributária, do artigo 1º da Lei 8.137 de 90, por serem crimes materiais e exigem a efetiva supressão ou redução do tributo como resultados naturalísticos para a consumação, é necessário aguardar a conclusão do processo administrativo fiscal, que eu chamo de PAF, processo administrativo fiscal, para que esteja configurado o crime. O crime consiste numa fraude para sonegar, ou seja, uma fraude para suprimir ou para reduzir tributo. Enquanto o PAF, que é o processo administrativo fiscal, onde se apura se houve a sonegação ou não, enquanto ele não for concluído, dizendo que houve a efetiva sonegação, o crime não se configura. E nessa ordem de habeas corpus 81.611, o Supremo Tribunal Federal acolheu essa tese. Portanto, passou a exigir a comprovação de quê? Do que o Supremo Tribunal Federal chamou lançamento definitivo, que é justamente a conclusão do processo administrativo fiscal, concluindo que houve efetiva supressão ou redução do tributo. A partir dali, logo depois de ver a súmula vinculante 24, que diz isso, né? Diz assim, abra a súmula vinculante 24. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos 1 ao 4 da Lei 8137 de 90, antes do lançamento definitivo do crédito tributário. Ou seja, a partir dali, para que uma denúncia fosse recebida por esse crime do artigo 1º da Lei 8137, crime tributário, era necessário que o Ministério Público juntasse fisicamente todo o PAF, ou seja, o processo administrativo fiscal. O Ministério Público ganhou, portanto, um outro requisito da denúncia nesses crimes. Qual? A juntada integral do PAF. E aí, se tivesse se fossem 3, 4, 5, 10 volumes, junto com a denúncia, juntava todo o processo fiscal. Ia para o juízo criminal para ele dizer se recebe a denúncia ou se a rejeita. Por quê? Para comprovar, atendendo a súmula vinculante 24, para comprovar a constituição definitiva do crédito tributário. E isso aplica-se até hoje sem nenhum problema. Só que o STJ disse o seguinte: não tem nenhum problema se o Ministério Público deixar de juntar fisicamente todo o processo fiscal, desde que ele comprove a constituição definitiva do crédito por algum documento. Então, o STJ, muita atenção a isso, não deixou de exigir a comprovação do lançamento definitivo, e nem poderia, porque tem súmula vinculante. O que ele disse é que não é necessário juntar todo o processo fiscal integralmente. Basta comprovar documentalmente que houve a constituição definitiva do crédito tributário. Ou seja, para início da ação penal,
basta a prova da constituição definitiva do crédito tributário, sendo desnecessária a juntada integral do PAF. Ou seja, nesse contexto, não se refere indispensável a juntar os documentos tributários, mas apenas a comprovação da constituição definitiva do crédito tributário. Ou seja, não sendo necessária a juntada integral do PAF. Depois vocês podem ler o resto da ementa, do informativo. Ou seja, basta que o Ministério Público comprove por algum documento a constituição do crédito tributário. Gabriel, que documento pode ser esse? A certidão da dívida ativa, por exemplo. Uma certidão emitida pela própria Receita Federal, por exemplo, dizendo: declaro que o crédito número tal, referente ao processo administrativo fiscal número tal, foi constituído definitivamente na data tal. Com esse documento, já é possível que o juiz receba a denúncia. Então, atenção, o STJ não modificou em nada a súmula vinculante 24. Ele só diz que não é necessária a juntada integral do processo administrativo fiscal. Basta um documento comprobatório da constituição do lançamento definitivo. Isso vem em prova, tá? Cuidado. Um abraço e até o próximo vídeo.